Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui com uma proposta um pouquinho diferente. Vocês sempre me contam em relatos a história de vocês, os perrengues que vocês passaram ao longo da vida. Às vezes vocês vêm me pedir orientações para alguns casos pessoais que aparentemente para vocês são super mirabolantes e muitas vezes vocês acabam se surpreendendo quando eu falo que ou eu já passei por uma situação parecida, ou eu conheci alguém, ou enfim, de alguma forma eu compreendo muitas dessas coisas mirabolantes que vocês acham que são coisas extremamente raras de se acontecer com alguém. Então, hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, então umas pinceladas aí no decorrer da minha vida inteira. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima. Vocês podem me pedir sugestões de vídeos, pedidos de orientações e o que mais vocês quiserem através do e-mail afabiporém@hotmail.com e também podem falar comigo através das redes sociais, tá bom? Então, vamos lá, né? Eu nasci no dia 20 de janeiro de 1985, então mais precisamente amanhã eu vou fazer 33 anos de idade. Teoricamente, nasci sob o signo de Capricórnio, mas há controvérsias dizendo que pode ser Aquário por causa da transição dos signos. Enfim, eu nunca fui muito ligada em horóscopo, mas eu realmente acho que eu tô mais pra Aquário do que pra Capricórnio. Eu nasci numa família de 3 pessoas, meu pai, minha mãe e o meu irmão, Fabrício, que era 3 anos mais velho e de tanto pedir uma irmãzinha, finalmente ganhou eu. E fiquem chocados, eu não nasci com pinta. Na verdade, a primeira foto que eu tirei na maternidade não tem nem sinal. Mas aí, com o decorrer das semanas, foi surgindo uma manchinha rosadinha até virar uma pintinha marrom. Segundo dizem, e as fotos demonstram, 95% do tempo eu passei dormindo. Minha mãe diz que às vezes tinha que cutucar para ter certeza que eu estava viva de tanto que eu dormia. Grande parte das fotos de quando eu era bebê, eu estava capotada. Você praticamente podia me virar de ponta cabeça e eu ainda estava dormindo, inclusive no meu batizado, onde eu fui acordada com água fria. Infelizmente eu não tenho muitas memórias da minha infância, mas no ano novo de 90 para 91, eu, minha mãe e meu irmão estávamos indo à feira e meu irmão acabou sendo atropelado. E aí ele acabou falecendo na virada do ano. E aí eu fiquei filha única. E aí eu passei um tempo meio quieta e aí eu fui fazer um tratamento com um psicólogo que falou que eu tinha que voltar a interagir com outras crianças. E aí, durante o período de um ano, depois que eu saía da escola, eu ia para um centro onde era tipo uma creche pública, onde os pais de pessoas com não tantos recursos deixavam seus filhos para poder trabalhar. E eu passei um ano lá com essas crianças. Aí, um tempo depois que eu já estava sozinha, filha única, me foram apresentados mais 2 rapazes e 2 meninas dizendo que eram meus irmãos. Eu não entendi nada. Só depois de um tempo que eu entendi que o meu pai tinha tido um casamento antes com uma outra mulher e ele tinha tido filhos. Mas nem eu e meu irmão sabíamos porque eles nunca tinham procurado contato com a gente. Mas depois da morte do meu irmão eles quiseram me conhecer. E aí eu passei a ter 4 meios-irmãos. E a gente até tentou conviver por um tempo, mas hoje a gente não é muito ligado. Nessa época eu já era escoteira, eu entrei no escotismo entre os 6 e os 7 anos de idade, porque o meu irmão que faleceu também era escoteiro e o meu pai era chefe, então eu pude entrar um pouquinho mais cedo e fui escoteira até os 14 anos de idade. Nessa época também foi a época onde eu entrei na escola, na primeira série, e foi quando eu comecei a sofrer bullying por causa da minha pinta, principalmente por parte dos meninos que ficavam me ofendendo e apontando o dedo pra mim. Então sempre fiz o estilo mais solitária. E muitas vezes acabei indo pra diretoria de chorar e reclamar e não queria ir pra escola. Sofri bastante. Nessa época da minha infância, entre os 6 e 7 anos de idade, eu tentei diversos esportes. Com 4 anos, eu comecei a fazer balé clássico. Depois, por um tempo, eu cheguei a fazer ginástica rítmica no extinto Centro Olímpico do Ibirapuera. Mas não durou muito porque não tinha muita gente na minha turma. E aí, acabou. Tentei um pouco de sapateado, mas foi no balé que eu me consolidei.
Aos 9 anos de idade, eu era super ativa na igreja, eu ia todos os domingos, fazia catecismo, fiz a minha primeira comunhão e além de ser coroinha nas missas, eu também fazia parte do coral. Mas aí, aos 14 anos, na época do crisma, eu acabei mudando de caminho e de fé. Filha de pais conservadores e extremamente machistas, quando eu era criança, eu lembro até hoje, aos 10 anos de idade, eu ganhei de presente do meu pai uma vassoura mágica. Se você é dos anos 80 ou antes, vai lembrar que a vassoura mágica, ela era até que simples, principalmente para casas que tinham carpete, porque você passava e ela engolia a sujeira. E aí meu pai me deu de presente que, afinal de contas, já que eu tinha que ajudar minha mãe em casa, ele achou que estava facilitando a minha vida. Mas até hoje eu tenho certeza que eu preferia uma Barbie. Eu nunca tive avós nem avós. O pai do meu pai, eu sei pouquíssimo sobre ele, porque o meu pai não gostava de falar muito dele, mas o pouco que eu sei é que a família do meu pai havia perdido tudo que eles tinham numa enchente que teve lá em Minas Gerais, nos anos 50. A minha avó paterna, eu tenho uma pequena lembrança dela, eu lembro que na época as pessoas falaram que ela morreu esclerosada. E eu lembro que ela estava bem velhinha e ela ninava uma bonequinha e ela não nos reconhecia e isso foi bem triste. Mas é a única lembrança que eu tenho dela. O meu avô paterno eu conheci quando eu tinha 10 anos de idade, mas ele já estava na UTI do hospital. Nós fomos, inclusive, para nos despedir. E foi nessa ocasião que eu conheci a minha avó materna. E aí eu tive vó por uma semana, porque depois disso a gente só voltou para Maceió, que é a terra da minha mãe, pro velório dela, quando eu tinha 16 anos de idade. Eu sempre tive uma personalidade e um gênio muito forte. Sempre eu fui muito teimosa e é muito difícil me convencer quando eu tô realmente convicta. Inclusive, fotos de infância. Se eu não tava a fim de tirar foto, eu não ia sorrir. Já falei que eu não sou hipócrita. Então, basicamente, a minha rotina durante toda a minha infância e a minha adolescência era escola e balé de segunda a sexta e escotismo e igreja aos sábados e domingos. O meu pai, como ele era muito machista, ele não era do tipo que me deixava ir com as minhas amigas no shopping, porque... Imagina só, essas filhas que os pais não ficam em cima, estão tudo perdida na vida. Era geralmente o discurso que ele dava. Logo, as minhas amizades ficavam restritas às meninas do balé e na escola, dentro da escola. Nada fora isso. Então, eu achei novos amigos, os livros. Toda semana eu pegava um livro novo na biblioteca. A bibliotecária até falava que eu era a única pessoa que ia lá com frequência. Inclusive, de todas as escolas que eu passei, eu sempre tive bastante amizade com as bibliotecárias. Inclusive, no colegial tinha uma senhorinha, no Colégio Alberto Levi, que foi onde eu estudei, que chamava os alunos de mancebos. A única coisa mais chata de fazer balé era porque, como eu sempre estudei na escola pública, muitas pessoas da minha escola não tinham recursos para poder fazer balé clássico, porque, infelizmente, é meio caro, principalmente as fantasias de balé para apresentação. Então, por causa disso, muita gente me taxava de metida ou patricinha. Mas convenhamos, se fosse patricinha, não tava na escola pública, né? E, além de ser taxada, ainda sofria ameaça de apanhar. Mas eu sempre fugi. Sempre preferi ser um covarde vivo do que um herói morto. E exatamente por causa disso, eu nunca apanhei e nunca bati em ninguém na minha vida. E sim, eu me orgulho muito por isso. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, eu já estava fazendo balé havia muitos anos e eu já estava de saco cheio. E eu estava louca para sair. Só que os meus pais não deixaram. Principalmente meu pai falou, não, você começou, faltam poucos anos para você se formar, você vai até o fim. E quando você tem 14 anos de idade, você não pode opinar muito, né? Logo, eu fui obrigada a fazer os restos dos anos que faltavam para eu me formar. E para piorar, nessa mesma época eu tive um problema hormonal, onde eu engordei muitos quilos e acabei sendo reprovada por peso. E se eu já não gostava de fazer balé mais naquela época, imagina tendo que fazer um ano a mais. Na véspera dos 15 anos, eu arrumei meu primeiro namorado, que acabou sendo meu príncipe na minha festa de debutantes, que inclusive era uma festa que eu não queria fazer. Na verdade, não me foi dada a opção de escolha, mas eu sempre preferia viajar para Disney. Afinal de contas, a maior
parte das minhas amigas, o pai sempre perguntava: você quer uma festa ou você quer viajar? Mas pra mim não perguntaram. Então eu fiz uma festa de 15 anos, que nem em São Paulo foi. Porque o meu pai era aquele tipo de pessoa que gostava de mostrar para os parentes que podia, que era e fazia acontecer. E aí, a minha festa acabou sendo no Rio de Janeiro e nenhum amigo meu pôde ir. Foi só pra família mesmo. Como eu falei, a opinião de uma adolescente de 15 anos não vale muita coisa. Desde criança, eu sempre tive contato com música. Grande parte da minha família, principalmente da família do meu pai, quase todo mundo toca um instrumento, geralmente teclado ou violão. Eu tenho até um tio que toca em barzinho, Brasil afora, mas não é famoso nem nada. Então, desde criança, eu me inseri no meio da música. Com 9 anos de idade, eu fazia parte de um coral lá na EMIA, Escola Municipal de Iniciação Artística, que tem aqui em São Paulo. E depois do coral, eu me interessei por fazer piano popular e estudei violino por um tempo. Cheguei a dar um pouquinho de aula, mas violino não era uma coisa que eu tinha muito tempo para me dedicar, porque na época eu já estava na faculdade, já trabalhava, então não era uma coisa que eu tinha muito tempo para praticar. Mas eu sempre gostei de música, eu ainda tenho vontade de aprender a tocar saxofone. Tenho também uma gaitinha que eu ganhei há muitos anos atrás, encontrei recentemente numa faxina, inclusive estava até tirando um sonzinho dela. E aí, com 15 anos, eu entrei na minha primeira banda. Era uma banda de pop rock e a gente tocava em eventos, em escolas de inglês, festa de casamento. E aí, depois dessa banda, eu saí de lá mais ou menos com 21 anos de idade e fui tocar numa outra banda, que também era uma banda comercial. Então a gente fazia diversos eventos de empresa e era super divertido. Mas, como eu trabalhava com eventos, eu não tinha fim de semana. E namorado não entende muito essas coisas, né? De forma que eu acabei saindo da banda e nunca mais mexi com música. No decorrer desse ano, nós descobrimos que o meu meio-irmão mais velho, que era casado, estava infectado com o vírus HIV e acabou desenvolvendo a AIDS. E aí o meu irmão acabou falecendo menos de um ano depois da descoberta, quando eu tinha 16 anos. Como eu falei, nessa época eu tava bem gordinha e eu já sofria bullying na escola por causa de ter uma pinta no rosto e imagina só, por ser gordinha. Infelizmente, a gordofobia é uma coisa que atinge todo mundo até hoje. Parece que de fato as pessoas não evoluem, é impressionante. E é o cúmulo da ignorância. Mas eu ia levando, afinal de contas, eu não tinha outra escolha. Mas eu sofria bullying como quem toma café da manhã. E, sendo uma bailarina, eu tive que fazer o ano novamente e aí eu acabei me tornando bulímica. Então, após diversas refeições, eu ia lá no banheiro, forçava o vômito e assim eu emagreci 8 quilos em 3 meses. Inclusive, alguns dos professores de balé nos incentivavam a fazer a dieta da melancia, onde você não comia nada além de melancia. E eu fiz a dieta. Óbvio que isso resultou em diversos desmaios na rua e a minha mãe sendo chamada para me buscar nos lugares. E, como eu era adolescente, um monte de gente aproveitava o gancho ainda para soltar um boatinho de que eu estava grávida. Privacidade era uma coisa assim que em casa não existia. Nessa época da adolescência eu estava em transição e eu estava descobrindo outras religiões e nesse meio eu descobri a Wicca. Então eu tinha diversas coisas no meu quarto, pedras, cristais, adagas e tal, e o meu pai entrava e jogava tudo fora. Minha mãe lia o meu diário. Eu não esqueço não, viu, mãe? Eu lembro. Então era um terror ser adolescente na minha casa. E aí, numa dessas vezes que eu peguei a minha mãe lendo o meu diário, ela estava lendo justamente quando eu estava ficando com um menino no colegial. E nessa época, os meus pais frequentavam um centro espírita onde o médium dizia que estava vendo uma gravidez na família. Logo, os meus pais miraram em quem? E eu acabei ouvindo diversos sermões, mesmo sendo completamente inocente. E essas visões sobre gravidez, nossa, aconteceram diversas outras vezes. Chegou uma hora que eu falei para os meus pais o seguinte: olha, se toda vez que ele vê que eu vou ficar grávida, era pra eu ter uns 5 filhos, né? Então, vocês já podem imaginar que eu namorei a moda antiga, sentadinha no sofá com meu pai no sofá da frente.
Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a ter dores no joelho em decorrência do balé. E aí, eu comecei a fazer musculação para fortalecer essas articulações. E aí, eu me apaixonei. E me exercitando mais, eu parei de precisar induzir o vômito e me mantive magra e passei no balé sem muito esforço. Santo metabolismo, Batman! Eu me formei no balé no final de 2002, aos 17 anos, véspera dos 18. E eu lembro que eu tava tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz no dia da minha formatura que muita gente achou que eu fosse continuar e fazer carreira. Mas na verdade, eu tava muito feliz mesmo, aquele ponto das bochechas doerem de cãibra, de lembrar que nunca mais eu ia precisar fazer aquilo na minha vida. E assim se cumpriu. Yay! Logo que eu me formei, o meu pai queria que eu fosse bailarina ou professora de balé, ou médica ou advogada. Ponto. Mas eu já estava de olho lá na educação física, em decorrência da musculação. Porque afinal de contas, ela tinha me trazido tanto bem-estar e uma saúde tão boa que eu queria passar isso para outras pessoas. Queria emagrecer todo mundo, deixar todo mundo saudável. E acabei mentindo pro meu pai, dizendo para ele que para eu ser professora de balé, primeiro eu precisaria ter faculdade de educação física. Ele ficou meio assim, não ficou muito feliz, mas teve que aceitar. E é muito engraçado porque desde os 15 anos eu sempre falava que eu queria ser psicóloga. E eu estudava, pegava livros em sebos de faculdades, livros técnicos, e eu estudava bastante, eu gostava muito. E no final, nos últimos 6 meses, acabei mudando completamente de ideia. Mas lá na metade da faculdade, eu já estava meio desestimulada, aquele entusiasmo inicial tinha passado um pouco e eu queria mudar para jornalismo. Mas, levando em conta a história do balé, vocês já imaginam que meu pai não ia deixar, né? De fato, não deixou. Ele falou: Eu já paguei 2 anos de faculdade, eu não vou jogar esse dinheiro no lixo, agora você vai terminar. E assim eu terminei. Eu me formei em dezembro de 2006 em Educação Física e no Réveillon de 2006 para 2007 os meus pais se separaram e o meu pai foi embora de casa. 2 meses depois foi a minha colação de grau e ele foi, mas a gente acabou discutindo porque como os meus pais estavam naquela recém-separação, tudo era motivo para briga. E aí a gente acabou discutindo e ele foi embora da minha colação brigado comigo. Eu só fui saber dele alguns dias depois, quando ele estava na UTI, quando ele teve o seu primeiro AVC. E aí vocês já imaginam que eu fiquei desesperada, né? Achando que eu tinha matado meu pai. Mas esse foi só o primeiro de mais 5 AVCs que viriam. Apesar de já estar inserida no mercado de trabalho, já trabalhava com pilates na época, já trabalhava em academias, eu achei que de repente fazer um curso numa área completamente diferente fosse ser uma vantagem de repente para o futuro. E aí eu resolvi cursar design de interiores. Eu resolvi fazer o ensino técnico. E aí eu fiz lá no Centro Paula Souza. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos meus desenhos daquela época, ó. Sim, fui eu que fiz. E até algumas plantas. Só que eu também não terminei esse curso, porque no segundo ano eu defini que poeira de obra e escritório não eram para mim. Então, larguei o design de interiores e fui fazer faculdade de fisioterapia e voltei novamente para a área da saúde. Tudo isso porque, como eu já atendia com pilates, a maior parte dos meus alunos chegava com algum tipo de lesão ou patologia. E aí você deve estar se perguntando: Mas Fabi, e o jornalismo? Pois é, eu gosto de muitas coisas distintas. Pra falar a verdade, se eu ainda tivesse pique e tempo sobrando, eu ainda gostaria de fazer faculdade de psicologia, moda, biologia e o tão sonhado jornalismo. Mas isso é que é gostar de pagar a mensalidade, né? Eu trabalho com pilates até hoje e eu amo muito o que eu faço. É muito gostoso quando você vê uma pessoa chegar com dificuldade em alguma coisa e você vê essa melhora, você vê a progressão e recebe um feedback positivo. É muito gratificante. Eu tinha um aluno que infelizmente veio a falecer, ele era idoso e ele veio todo contente me contar que ele já conseguia lavar o próprio pé durante o banho. E aí você deve estar se perguntando: mas isso é tão simples, é só levantar a perna?
mas quando você tem uma restrição de mobilidade, esses pequenos movimentos são uma vitória, e fazer parte da vitória dessas pessoas, dessa evolução, é muito gratificante. Na época da faculdade de fisioterapia, eu namorava um cara e ele conheceu o Lucas. E na época o Lucas ficou doente e numa das ocasiões em que esse namorado foi visitá-lo, o Lucas estava praticando o Daimoku. E aí convidou os amigos que foram visitá-lo a fazerem também. O meu namorado já sabia que eu tinha muita curiosidade em conhecer o budismo, e aí nesse dia ele me ligou e contou que o amigo dele era budista. E aí eu pedi para que quando tivesse uma reunião, o amigo dele me avisasse porque eu tinha interesse em conhecer. Conheci e comecei a praticar desde então. Com esse cara, a gente chegou a alugar um apartamento e a morar junto como uma forma de test drive antes de casar, mas acabou não rolando e menos de um ano depois eu tava de volta para casa da minha mãe. O relacionamento não durou, mas só pelo fato de ter trazido o budismo para minha vida, mais do que valeu a pena. No final desse casamento, a gente já tinha alguns atritos e eu já não orava mais pro meu Gohonzon para que a gente ficasse junto. Eu comecei a orar para que eu fosse feliz. E aí, enquanto muitas pessoas acreditavam que a gente fosse ficar junto, já que eu estava orando para ser feliz, o universo me deu a prova de que estar com ele não era para minha felicidade e a gente acabou terminando uma semana depois. E para minha surpresa, no dia seguinte, literalmente, enquanto eu afogava as mágoas numa caipirinha, lá na Praia Grande, na festa de uma amiga, eis que eu conheci o amor da minha vida. E o que na época era para ter sido só um casinho de praia, virou amor para a vida toda. E aí nós somos como Pink Cérebro e todo dia tentamos dominar o mundo. Assim como eu perdi o meu irmão no Réveillon de 90 para 91 e o meu pai foi embora no Réveillon de 2006 para 2007, no Réveillon de 2015 para 2016 o meu pai veio a falecer, enquanto eu estava numa viagem em Punta del Este, no Uruguai, para passar o ano novo. Em 2015 eu tinha bastante planos de desbravar o mundo mais do que eu realmente consegui. E aí, como a minha mãe ficava em casa e não tinha celular com WhatsApp e essas coisas para eu ficar mandando notícia, eu resolvi fazer um canal no YouTube onde eu mostrasse as viagens que eu fazia e dicas de passeios, com informações sobre preços, como chegar, que são coisas que eu sempre buscava na internet quando eu queria viajar para algum lugar. E aí, eu abri o canal A Fabi Por Aí. Mas no começo eu tinha muita vergonha de gravar o meu rosto, então se vocês pegarem os primeiros vídeos do canal de turismo, eu realmente mostro mais os lugares. É muito difícil eu falar ou eu aparecer. Mas aí com o tempo eu acabei não dando muita continuidade. Aí um belo dia eu resolvi fazer meio que um resumão de última hora sobre o que era o budismo que eu praticava, porque muitas pessoas que sabem que eu sou budista e são cristãs, quando vão embora ou falava alguma coisa, quando falava assim, ai, que Deus te abençoe, ela falava, opa, desculpa, que Buda te abençoe, ou então, vá com Buda. E eu ficava tipo, hã? E aí eu comecei a conversar com as pessoas, falei, gente, Buda e Deus são coisas diferentes. E aí eu resolvi fazer esse primeiro vídeo sobre budismo. Então muita gente me pergunta como foi fazer um canal sobre budismo. Então o meu canal na verdade não é sobre budismo, senão não se chamaria A Fabi Por Aí. Mas depois desse primeiro vídeo eu comecei a receber mensagens e pessoas perguntando sobre coisas que eu falava no vídeo. Sobre o Gohonzon, o que é o Gohonzon? Mas o que é Shakubuku? E aí eu fiz um segundo vídeo explicando e aí vieram mais perguntas e literalmente o canal continua assim até hoje. São vocês mesmos com as sugestões e as perguntas de vocês que vão montando o conteúdo do canal. E aí, com o tempo, eu fui agregando outras coisas que eu julgo serem importantes, que eu não vejo na internet. Eu acredito que a internet seja uma ferramenta muito útil. Na internet você pode literalmente aprender qualquer coisa. Então, quanto mais a gente estimular que as pessoas aprendam coisas boas, eu acho que é isso que finalmente vai fazer alguma diferença no mundo.
Então tem vídeos de incentivo à leitura, resenhas de livros, dicas de como ler mais e melhor, dicas para ter uma horta, formas de como melhorar a sua relação com o nosso meio ambiente, dicas de propõe algumas filosofias cotidianas sobre o vídeo sobre a gratidão, sobre o vídeo da falha da religião, alimentação natural ou com vídeos de receitas. Eu gosto de plantar essa semente na cabeça de vocês para vocês também filosofarem sobre esses assuntos. Afinal de contas, são com atitudes conscientes que o mundo vai pra frente. Eu só quis ser uma alternativa que trouxesse um conteúdo bacana que de fato pudesse ajudar não somente a nós mesmos, mas as outras pessoas que nos cercam também. Seja a sua família, seus amigos, a natureza, os animais, a camada de ozônio. Apesar de eu já ter sofrido poucas e boas, já ter perdido muita gente, já ter sido bastante solitária, já ter sido muito ofendida, muito zoada, muito um monte de coisa, hoje, com a sabedoria que o budismo me trouxe, eu posso dizer que eu passaria tudo de novo, porque hoje eu consigo ver o outro lado dessas coisas, como por exemplo, como eu citei dos meus 15 anos, eu não queria ter feito a festa, mas agora eu vou me casar e eu não tenho um pai pra dançar comigo uma valsa. E mesmo não querendo, eu tenho essa lembrança, eu tive esse momento com ele. Foi lá nos 15, mas eu só consegui ver isso 15 anos depois. Então, muitas dessas coisas que aconteceram, hoje eu vejo que se não fossem esses perrengues, se não fossem essas dificuldades, hoje eu não poderia estar aqui orientando pessoas que estão passando por essa situação. Eu não estaria aqui podendo dar um exemplo e dar um conselho, e nem que seja só uma palavra amiga que talvez possa vir a ajudar. E isso é muito legal. Então, eu parei há bastante tempo de ter pena de mim mesma. Por muito tempo eu ficava, nossa, putz, que história mais cagada minha, nossa, eu ralei muito na vida, eu me ferrei muito. Mas hoje eu vejo que eu sou quem eu sou e eu tenho os valores que eu tenho justamente por ter passado essas coisas. Afinal de contas, nada de bom surge da zona de conforto, né? Então é mais ou menos aquele princípio da flor de lótus, que ela nasce na lama. Então, eu busquei a minha revolução humana e continuo buscando a cada dia. E eu convido vocês e procuro incentivar vocês a fazer o mesmo. E essa é a minha história. Como vocês contam tanto a história de vocês, hoje eu vim contar um pouquinho da minha história. Então, como eu falei, amanhã, dia 20 de janeiro, é meu aniversário e eu estarei na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, com a minha família, para passar o fim de semana, para dar uma descansada. Então, se você também estiver por Paraty e ver um toquinho passando com uma pinta no rosto, sou eu mesma, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, tchau, tchau!